O que vai acontecer? Se a gente falou de potenciação, a gente tem que falar inevitavelmente sobre o quê? Sobre radiciação. A radiciação é uma operação inversa, por assim dizer, à potenciação. Eu posso te dizer o seguinte, na potenciação, você tem expoente positivo, você tem expoente negativo, você tem expoente igual a zero. Na radiciação, você vai ter expoentes o quê? Fracionários. Então, radiciação são casos de potenciação em que os expoentes vão ser o quê? Fracionários. E quando eu escrevo o que a gente está vendo aqui em cima, olha comigo, quando eu te digo que eu tenho raiz... Opa, peraí. Pera. Quando eu te digo que eu tenho raiz de índice n de A, você vai pegar e vai me dizer o quê? Bom, o que acontece? Quem é o A? O A é o que a gente chama de radicando. Quem é o N nessa história? O N nessa história é o que nós chamamos de quê? O N nessa história... Peraí, deixa eu ler uma coisa aqui. Stanley, faltou fazer a metade. É verdade, eu chamei sua atenção para a metade e não fiz a metade. Vamos voltar lá. Como assim faltou fazer a metade? Que é isso? Aqui, né? Faltou fazer a metade. Totalmente. Totalmente faltou. Peraí. Aqui, volta, ó. Eu quero a metade do valor de y. Então, desculpe. A metade de uma coisa é dividir a coisa por quanto? A metade. Obrigado, Stanley. A metade de uma coisa é dividir a coisa por o quê? Dividir a coisa por 2. Então, se a metade é dividir por 2, isso é y. O que o exercício quer? Obrigado. O que o exercício quer, o que o exercício quer é a metade. E se o exercício quer a metade, eu posso pegar aqui, ó, e te dizer que eu tenho y é igual a 2 na menos 2 dividido por 2 na 1. Fazer a metade é dividir por 2, tá ok? Fazer a metade é dividir por 2. Tudo isso é igual a 2 na menos 3. E a resposta poderia ficar 2 na menos 3, ou a resposta poderia ficar o quê? Poderia ficar 1/2 elevada ao cubo, ou ainda a resposta poderia ser o quê? 1 elevado ao cubo vai nos dar 1, 2 elevado ao cubo vai nos dar o quê? Vai nos dar 8, certo? 2 elevado ao cubo vai nos dar 8. Essa é a resolução. Obrigado, Stanley. Passou batida a pergunta final aqui, tá? Tava preocupado com o conceito e esqueci da pergunta, né? Inclusive, é uma coisa que pode acontecer quando você está resolvendo uma prova, é o quê? Destaque a pergunta. E ao terminar o exercício, leia de novo a relação que a gente tem aqui. O que vai acontecer? Continuando agora sim com essa ideia, né? Agora que a gente já enxergou o que estava colocado lá, continuando com essa ideia, eu quero que você me responda uma coisa. Pera aí, deixa só eu ver se eu consigo fazer um negócio. Não vou conseguir fazer o que eu queria. Vamos limpar isso tudo, eu escrevo de novo. Quando a gente vai trabalhar com esta relação que está colocada aqui, o que a gente vai dizer é que, em primeiro lugar, o que é o A que está colocado aqui? O A, veja comigo, ele é exatamente o que a gente chama de radicando. Enquanto que o N que está colocado lá em cima é o que nós chamamos de índice. Perfeito? Então, quando eu escrevo para você, dá uma olhada. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Quer ver uma coisa? Aquele 2 que está colocado ali é ou não é o expoente do 3, certo? Você vai pegar e vai dizer assim, bom, então 3 é igual a raiz quadrada de 9. 3 é igual a raiz quadrada de 9, escrito numa linha direta aqui. A Vanessa perguntou aqui, qual é a diferença de expoente para índice? Na verdade, essa não há exatamente uma diferença. É que o índice nos diz o quê? Quer ver uma coisa? 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? Ou seja, aquele índice 2 está te perguntando qual foi o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes te deu 9. Ele está te perguntando o quê? Olha, aquele quadrado é o expoente de alguma base que acabou gerando o quê? Acabou gerando 9. Então as duas coisas andam exatamente juntas, tá ok? As duas coisas andam, obrigado Stanley, andam exatamente juntas. Elas
são a mesma coisa lidas em sentidos contrários, por assim dizer. Legal, Vanessa? Entendeu a ideia? Agora, dá uma olhada comigo. A gente poderia colocar aqui ainda a seguinte situação. Dá uma olhada, eu vou te dizer que eu tenho raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. A pergunta aqui é, qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes nos dá exatamente 5 ao quadrado? Né? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá exatamente 5 ao quadrado? Número multiplicado 3 vezes por ele mesmo que dá 5 ao quadrado. Ou você pode me dizer o seguinte, isso na verdade é a mesma coisa aqui. Pega a base, pega o radicando 5 elevado ao quadrado e aquele índice 3 que está lá, ó, vem como denominador aqui. Então, quando eu escrevo raiz de índice n de a elevado a m, isso é a mesma coisa que a elevado a m dividido por o quê? Dividido por n. Porque um bom caminho para a gente fugir da radiciação é jogar tudo em quê? Jogar tudo em potências e aí a gente trabalha menor. Então, melhor, se o exercício nos fala, olha, eu tenho raiz quarta de 3 que multiplica a raiz quinta de 9. Raiz quarta de 3 que multiplica a raiz quinta de 9. O que a gente vai fazer? Se a gente levar essa ideia em conta, você vai dizer o seguinte, professor, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 1/4, que multiplica 9 é 3 ao quadrado elevado a 1/5. Logo, você vai pegar e vai me dizer que eu tenho o quê? 3 elevado a 1/4, que multiplica 3 elevado a 2/5. Mantém a base 3 e somos expoentes. 1/4 mais 2/5 vai nos dar 3 elevado, quem é o mínimo? De 4 e 5 é 20. 20 dividido por 4 dá 5, mais 8 nos dá 3 elevado a 13 sobre 20. Então, um caminho para a gente fazer essa construção seria multiplicação de potências com raízes na história, é a gente jogar tudo para quê? Para potência, né? Esse seria o caminho mais adequado. E, assim como a gente tinha propriedades da potenciação, a gente tem propriedades da radiciação, e eu quero que você dê uma olhada comigo na seguinte ideia. Primeira pergunta, se você multiplica raiz de índice n de A, que multiplica raiz de índice n de B, você vai fazer o quê? Boa noite, Nelma. Boa noite, Júnior. Se a gente multiplica raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B, você vai ficar com raiz de índice n de A vezes B. Por exemplo, a gente pode pôr aqui, ó, raiz cúbica de 7, que multiplica a raiz cúbica de 4, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 7 vezes 4, o que vai nos dar raiz cúbica de 28, ok? Essa é a relação que a gente tem quando fala de multiplicação de raízes com o mesmo índice, tá ok? E na divisão de raízes de mesmo índice, a leitura é a mesma. Se você coloca lá raiz sétima de 4 dividido por raiz de índice 7 de 5, isso é a mesma coisa que raiz de índice 7 de 4 dividido por 5, certo? Raiz de índice 7 de 4 dividido por 5, ou seja, você está reproduzindo a ideia que nós tínhamos para quê? Que nós tínhamos para a potenciação, só que agora com radiciação. Se a gente levar esse pensamento em conta, eu quero que você ainda observe, peraí, o seguinte, dá uma olhada comigo, raiz de índice n de A, tudo isto elevado a m, quer ver? Na prática, isso que está aqui dentro do parêntese é a mesma coisa que A elevado a 1 dividido por n, tudo isto elevado ao quê? Tudo isto elevado a m. Ah, professor, então isso é a mesma coisa que A elevado a m sobre n, porque este expoente de fora multiplica aquele expoente de dentro e fica A elevado a m sobre n. E A elevado a m sobre n vai te dar aquela resposta que está lá. Você pode ir direto na resposta ou você pode fazer essa construção. Professor, então quer dizer que, por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 2,
tudo isto elevado a 2 de novo, isto é a mesma coisa que raiz cúbica de 7, multiplica direto, ó, 2 por 2, que vai nos dar 4, que seria 7 elevado ao quê? Elevado, desculpa, a 4 terços, certo? Seria 7 elevado a 4 terços, essa é a construção geral. E se você tem raiz da raiz, a gente vai falar de um caso especial em relação a isso, mas se eu tenho raiz de índice n, e dentro dela tem uma raiz de índice, raiz de índice p, e dentro dela tem uma raiz de índice n, você faz o quê? Multiplica os índices. Então, se eu tenho raiz cúbica da raiz quarta de 3, sei lá, isso é a mesma coisa que a raiz de índice 3 vezes 4 de 3, ou ainda raiz de índice 12 do 3 que está colocado ali. Essa é a leitura que a gente tem para radiciação. Radiciação é um caso, ou são casos de potenciação, em que o expoente é o quê? Em que o expoente é fracionário. E, legal, chegamos aqui. Eu quero agora que você pense comigo, deixa eu limpar aqui, que você pense comigo na questão do Colégio Militar do Rio, tá ok? É uma questão com vários pontos de matemática básica, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, você tem um A e você tem um B. E ele colocou lá, comparando as expressões numéricas, o que é que a gente conclui? Primeira pergunta, quem é A nessa história? Deixa eu botar o A aqui para nós em laranja e você vai me dizer o seguinte, ó, vamos com cuidado. A é igual a 2 é 2, que multiplica 10 na menos 3, que multiplica 2 na menos 1 meio, dividido por 10 na menos 1 quarto. Atenção agora. Eu posso multiplicar 2 por 2 e posso dividir 10 por 10. Mas eu não posso multiplicar o 2 pelo 10 direto, porque a base deles não é a mesma. Então a gente vai pegar e vai por aqui, ó. Vou lhe dizer que A é uma pergunta. Se não aparece o expoente daquele primeiro 2, é porque o expoente daquele primeiro 2 vale quanto? Vale 1. Então você tem lá, A é igual a 2 elevado a 1, que multiplica 2 elevado... Eu vou direto, tá? Peraí. 2 elevado a 1, que multiplica 2 elevado a menos 1 meio, somos expoentes. Fica 1 mais menos 1 meio. Mais com menos vai nos dar menos 1 meio. Que multiplica 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 1 quarto. O que a gente faz? A gente vai fazer o menos 3 menos o menos 1 quarto, que vai nos dar mais 1 quarto. Tá ok? Que vai nos dar mais 1 quarto. Em outras palavras, o A é igual a... Olha comigo. O que a gente tem aqui, ó? 2 elevado a 1 menos 1 meio nos dá 2 elevado a 1 meio positivo. 2 elevado a 1 meio positivo. Que multiplica, eu vou por aqui, ó, menos 3, mais 1 quarto, vamos tirar o mínimo disso. 4 vezes menos 3 vai nos dar menos 12, mais 1, dividido por 4, o que nos dá menos 11 quartos. Então, 10 elevado a menos 11 quartos. Isso é o A, tá ok? Este é o A. Deixa ele do jeito que ele está colocado lá, perfeito? Deixa ele do jeito que ele está colocado lá. Eu quero que você dê uma olhada agora no seguinte. Se nós achamos o A, deixa eu apagar isso daqui. Quem é o B nessa história? Professor, o B tem uma raiz colocada nele lá e a gente vai começar dizendo o seguinte, olha, o B nessa história... Peraí, cadê? Aqui, eu vou botar o B em rosa. O B nessa história é igual a menos, tá lá fora aquele menos, uma raiz quarta, olha só, uma raiz quarta de, quer ver uma coisa comigo? 4 elevado ao quadrado, certo? 4 elevado ao quadrado, que vai nos dar 4 ao quadrado aqui, que multiplica 10 na menos 3 elevado ao quadrado, que vai nos dar 10 na menos 6, que multiplica, me diga, a gente já vai falar de potências de 10, de casas atrás da vírgula, mas olha comigo, quantas casas tem atrás da vírgula aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas atrás da vírgula. Então isso é a mesma coisa que 5, que multiplica 10 na menos 6.
para indicar que tem que ir 6 casas para trás da vírgula. Quando você passa casas para frente da vírgula, você diminui o expoente. Quando você passa casas para trás da vírgula, você aumenta o expoente. Se a gente chegou até aqui, tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2. Espera aí, aquele menos está colocado lá fora. Quer dizer que B é igual a menos, certo? Quer dizer que B é igual a menos, vamos ver aqui, em primeiro lugar, B é igual a menos raiz quarta daquela expressão lá dentro. Me diga uma coisa, vou por aqui, ó, raiz quarta de 4 ao quadrado é 16, que multiplica 5, que multiplica 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6, mantém a base e somos expoentes. Menos 6 com menos 6, que vai nos dar exatamente menos 12, dividido tudo isso por 2, tá ok? Dividido tudo isso por 2. Em outras palavras, você vai me dizer que B é igual a menos, vamos lá, 16 dividido por 2 vai nos dar 8, então raiz quarta de 8 vezes 5 vezes 10 na menos 12. Quer dizer que B é igual a raiz quarta menos, vamos pensar numa coisa aqui. O que a gente sabe dessa história? Aquele menos lá na frente é um menos lá na frente, deixa ele lá. Você vai pegar e vai me dizer o quê? Bom, raiz quarta de 8 não tem exata, ok? Raiz quarta de 8 não tem exata. Raiz quarta de 5 não tem exata. Raiz quarta de 10 na menos 12, se vai simplificar, vai te dar 10 na menos 3, que multiplica, olha comigo agora, 10 na menos 3 que multiplica. Agora quero que você tome bastante cuidado. Quando você pensar nessa história que está aqui, o que você vai me dizer? Bom, você vai me dizer que 8 é a mesma coisa aqui. Vou por lá, ó. O 12 eu tirei lá de dentro. 8. Porque, veja uma coisa, a minha base aqui, uma parte é 2, a outra parte é o quê? A outra parte é 10. Então eu tenho que caminhar para a mesma coisa, né? Você já vai olhando para o exercício e adaptando ele. Se eu vou caminhar para a mesma coisa, pensa comigo. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2 vezes 5. Então o B é igual a menos o 10 na menos 3, que multiplica 4 é 2 na 2. 2 na 2 na raiz quarta vai te dar 2 na 2 dividido por 4, que multiplica 10 elevado a 1/4, certo? Raiz quarta de 10 é 10 elevado a 1/4, a gente tem 10 colocado aqui. Em outras palavras, você vai me dizer que B é igual a menos 2 elevado a 1/2, ó. 4 e 2 eu simplifico, dá menos 2 elevado a 1/2, que multiplica 10 elevado a menos 3, que multiplica 10 elevado a 1/4, vai nos dar 10 elevado a menos 3 mais 1/4. E aí eu vou por aqui para você, ó, menos 3 mais 1/4, tira o mínimo que é 4, vezes menos 3 vai dar menos 12, com 1 vai nos dar menos 11. Então, B acaba igual a menos o 2 elevado a 1/2, menos o 2 elevado a 1/2, que multiplica 10 elevado a menos 11 sobre 4. Me responda uma coisa. O que a gente consegue perceber dessas ideias é que o A e o B são iguais? Não. Eles têm o mesmo valor numérico, mas eles têm sinais contrários. O B é o oposto do A. Então, letra A. Letra A. A é igual a B. Mentira. Letra B. A dividido por B vai nos dar menos 1. Eles têm o mesmo valor numérico, mas têm sinais contrários. Então, é verdade. Se eu dividir A por B, a resposta que a gente vai obter lá, com toda certeza, é igual a menos 1. A mais o dobro de B te dá 0. Não. A mais B zeraria a expressão. O dobro não. Então, falsa a letra C. A vezes B dá menos 1. Não, não dá menos 1. Tá ok? A vezes B não dará menos 1. A mais B é maior do que 0. A mais B é igual a 0 e não maior. Então, a alternativa correta nesse caso, letra o quê? Letra B. Perceba. Processo, passo a passo, repetição, usa todas as propriedades, não tem como fugir disso, tá ok? Não tem como fugir. Você pega um caso grande, principalmente quando você pega logaritmos, nós já tivemos questões no Enem gigantescas sobre logaritmos, em que você precisava lembrar de todas as propriedades. Era nitidamente um caso associado a isso.